Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certa vez conversava com um amigo que foi até a Índia e o que lhe causou mais impressão foi ficar vários dias lá, ficou quase um mês, e ver que não há um dia de descanso semanal. Domingo, que nós estamos acostumados aqui, em países onde não há tradição cristã, se vive de modo diferente. Lá na Índia é assim. Então, há certas profissões que na cultura lá já tem um dia da semana que é o dia do descanso. Sei lá, a farmácia está fechada em tal dia, só tem aquela de plantão na quinta-feira. Na sexta, fecha o comércio que vende roupa. O outro fecha em outro dia. Então você tem que saber de qual, senão você sai e está fechado. Mas já que é assim, não tem um dia em que quase todo mundo faz o seu descanso. Então a cidade sempre tem trânsito, sempre tem pessoas é um país muito populoso, sempre tem pessoas na rua. E lá o pessoal buzina mesmo, né? Inclusive o que lhe chamou a atenção nos carros, atrás no para-choque de muitos deles está escrito "Please horn", ou seja, por favor, buzine, né? Porque senão não vou ver e vai ter batida. Então, gente buzinando, gente andando pela rua, barulho, né? Durante 7 dias na semana e muitas vezes várias horas do dia, né? Porque tem gente que trabalha de noite, então tem barulho à noite e tal. Então, corre, muitas pessoas. E o que ele encontrou dificuldade foi descansar, porque parece que estou sempre trabalhando, e eu saio na rua, parece que não tem domingo, eu quero um domingo, né? Ele sentiu falta de um domingo. Interessante, né? Por outro lado, não podemos também exagerar para pensar que precisamos não só do domingo, mas preciso também de outro dia para descansar, né? A brincadeira que fazem até a gente aproveita para rezar por Israel, que está em guerra, porque quem vai lá repara que muitos fecham o comércio na sexta-feira, os muçulmanos que usam a sexta-feira para suas orações, o judeu o sábado e tem o domingo para os cristãos. Então, poxa, a pessoa pode aproveitar os 3, então 3 dias que a pessoa não faz nada. Não, eu sou muçulmano na sexta, depois vou respeitar os muçulmanos, depois vou respeitar os judeus, e eu sou católico, então fico 3 dias sem trabalhar, né? Também não tem esse outro extremo. O cristão, seguindo aquilo que Cristo nos ensinou e viveu, descansa. Ele mesmo descansou, chamou os apóstolos para descansar, mas trabalha. Então vamos ver esses 2 aspectos tão importantes, o descanso e o trabalho, para aproveitarmos esse tempo que estamos vivendo no mês de janeiro, em que muitos temos o recesso das atividades letivos, né? O ano letivo. Viemos aí também das festas de Natal e Ano Novo. Como é importante que saibamos aproveitar esse tempo, né? Esse tempo para um crescimento físico e espiritual, sabendo descansar e sabendo trabalhar, né? Vivendo bem esses 2 âmbitos, sem cair nos 2 extremos, de um trabalho desmedida e de um descanso também sem medida, porque também vai nos cansar mais ainda, um descanso sem medida. Vamos lá, eu queria usar como parâmetro, por que pareça, uma parábola que Cristo nos contou e que às vezes é pouco usada nesse contexto. São Lucas nos transmite essa parábola que o Senhor transmitiu aos apóstolos, contou e contou de um jeito que nos ajuda muito a conversão, a parábola do filho pródigo. Nesta parábola encontramos esses 2 irmãos. O que chama mais atenção é o famoso filho pródigo, que pede a herança do pai e quer então ir para uma terra distante, vai mesmo, e acaba gastando todos os bens.
Mas não podemos esquecer o outro irmão, na parábola do filho pródigo, que fica em casa trabalhando junto com o pai. E serve então de paradigma para nós esses dois irmãos, porque um queria fugir do trabalho e quer a herança antecipada e torrou o dinheiro. É aquele então que foge do trabalho. E o outro é que continua trabalhando, mas trabalha sem descanso, num egoísmo grande. Vamos ver um pouquinho cada um deles? Agora vamos ver o filho pródigo. E na próxima meditação, o irmão mais velho. Entremos no filho pródigo. O que diz então a Escritura? O homem tinha 2 filhos. Cristo então conta essa parábola. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me parte da herança que me toca. O pai repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. É a fuga do trabalho, a gente pode ver. Pediu herança, aquele filho mais jovem, pediu herança e agora pensa, não, descanso, agora eu uso esse dinheiro para que eu possa então aproveitar da vida, eu preciso aproveitar da vida. E na verdade ele desperdiçou a vida em vez de aproveitar. E gastou aquele dinheiro sem sentido. E às vezes nós podemos um pouco ter o filho pródigo no nosso coração, porque trabalhamos já pensando no descanso. Aquela pessoa que faz algo já está pensando, não, eu quero quanto antes me livrar desse negócio. Eu gosto sempre de lembrar o velho sextou, a pessoa que fica lá na terça-feira já esperando, quando é que vai sextar? Sextou, estou esperando. A pessoa que vive quase que como alguém que prende a respiração, entra na semana e não vê a hora de sair. Né? E como se todo aquele momento da semana fosse um castigo, uma coisa insuportável, que eu preciso me tirar de cima disso aqui tudo, e eu preciso chegar na sexta-feira. Será que aí minha atitude um pouco não é assim? Eu vejo o trabalho como uma espécie de castigo que eu quero me livrá-lo dele quanto antes, porque eu preciso descansar. Isso gera até, reparem, até uma espécie de preocupação psicológica, que a pessoa gera um cansaço que não é físico, mas até psicológico, porque eu preciso descansar, eu preciso. Como uma pessoa que vai dormir e começa a pensar, eu tenho que dormir, eu não posso ficar acordado, eu tenho que dormir, aí fica tão ansioso e não dorme, né? Eu preciso dormir. Aí vai passando o relógio e tal, né? 1 da manhã, 2 da manhã, por que eu não durmo? A pessoa que está tão ansiosa. E às vezes há pessoas ansiosas do descanso no meio da semana e não trabalham direito, o trabalho vai lento, e aí acaba tendo que trabalhar no final de semana para cumprir a meta, né? Em vez da pessoa fazer com concentração, sem descanso, com esforço durante a semana, amando aquela semana, que é o seu trabalho, o filho pródigo pensa como um castigo aquele trabalho, porque ele estava na casa do pai que tinha posses, trabalhava num negócio familiar, né? E foge de tudo aquilo. Nós podemos ser esse filho pródigo, queremos fugir, mentalidade de que o trabalho é um castigo. São José Maria gostava muito de lembrar o que nos diz o próprio Gênesis a respeito do trabalho, porque Adão e Eva, muito amados por Deus, são deixados no jardim criado especialmente para eles, conta o Gênesis, e Deus deixa para que eles trabalhassem o jardim e o cultivassem. E na página seguinte do Gênesis é que fala do pecado original. Ou seja, Deus deixou Adão e Eva para que trabalhasse antes do pecado. O pecado não é um castigo, não é ele que causou o castigo do trabalho, né? Aliás, o trabalho não é um castigo. Já estava previsto que o homem se ocupasse de cuidar do jardim. O que muda é que agora, com o pecado, o trabalho custa
Comerás do suor da tua face, aparece depois do pecado original. Agora o trabalho é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo é redentor, porque esse suor da face de Adão e Eva lhes leva a reparar aquele pecado que cometeram, aquela ofensa que fizeram a Deus, e ao longo de toda a humanidade temos essa chance, um trabalho que era algo previsto por Deus, mas que agora tem um valor de redentor, potencializa o trabalho, tem algo muito maior agora nas minhas mãos. E claro, vai ter a sua dificuldade, mas vai ter o seu valor divino. Eu tenho que amar a minha ocupação, meu trabalho. E nem sequer ficar invejando, talvez, aquele meu amigo que entrou de férias e agora não está fazendo nada e eu já tenho que continuar o meu estágio. Porque se eu estou fazendo um estágio, é que eu tenho chance de me ocupar um pouco nas férias, um jeito que eu vou descansar ainda, porque não tenho as aulas. Mas eu quero amar também alguma ocupação. O fazer nada gera até um cansaço maior na vida das pessoas. E é verdade, as pessoas vão entrando num ócio tão grande que às vezes experimentam um cansaço até físico. Aquela pessoa que fica na cama, dormindo, muito mais do que as 8 horas necessárias que os médicos costumam sugerir para um repouso. E aí fica 9 horas, 10 horas, chega um momento que a pessoa acorda numa moleza, né? E depois de ter ficado tanto tempo na cama, acorda mais cansado ainda. E quase que tem que dormir mais cedo, porque eu não aguentei, eu não estou com força. Assim. E por quê, né? Porque usou de modo desmedido. Aquele cansaço não foi repouso, foi cansado mais ainda. Que ele não gerou um descanso daquele cansaço, mas gerou um cansaço maior ainda. Que não aconteça comigo nessas férias, se eu estou nas férias, que eu me ocupe. O bom descanso é aquele que se ocupa ainda com atividades que exigem menos esforço. São José Maria animava muito e vivia desse modo. O verdadeiro descanso é aquele que se ocupa com outras atividades que exigem menos esforço. E ao mesmo tempo que ama quando volta ao trabalho, porque a pessoa é útil, o seu trabalho vai servir à sociedade. É interessante se a gente olha a palavra trabalho, que às vezes a gente usa como sinônimo de serviço. Repara que bonito, né? Eu estou servindo, eu vou para o meu serviço, estou servindo outras pessoas, estou ajudando, tem um valor essa tarefa que eu realizo. É um serviço que eu presto. E se não servimos, a nossa obra na terra vai se tornando inútil. E eu quero servir melhor, eu quero fazer melhor essas atividades, eu não quero fugir desse meu serviço, eu não quero fugir de servir aos outros. Então conta o filho pródigo, depois de ter esbanjado tudo, então vai, aproveita, entre aspas, que não foi aproveitar, foi desperdiçar. Às vezes se confunde o descanso desmedido com estou aproveitando da vida. Estou desperdiçando a vida, na verdade. E a pessoa, então, fica como o filho pródigo. E ele, então, depois de ter esbanjado tudo, na verdade, desperdiçado, então, o seu tempo, não descansado, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. A penúria de quem não usa bem o seu descanso. E foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Olha só, então, exatamente porque não fez bem o seu descanso, até pediu a herança antecipada, gastou todos os bens que tinha. Filho pródigo quer dizer gastador, ele gastou mesmo tudo, torrou de modo desmedido. Então agora, passando fome, o único trabalho que encontra é guardar porcos, que é uma afronta para um judeu, um animal que ele nem sequer come. Mesmo sabendo também que do ponto de vista humano não é que seja tão agradável assim cuidar de porco, né? Até hoje, né? Mas mais ainda para um judeu naquela época que considerava o animal impuro. Mas foi a única ocupação naquelas terras pagãs, ou seja, que a maioria não eram judeus, a única ocupação que ele conseguiu. E foi então guardar porcos.
Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém nas dava, para ter uma ideia de que penúria passava. Mas ao voltar ao trabalho, mesmo sendo esse trabalho que lhe causava aversão, mas foi o único que ele conseguiu, ele encontra a salvação. Interessante, né? O trabalho causa a salvação daquele filho pródigo, né? Ele voltou à ocupação, mesmo parecendo um trabalho degradante, e de fato era, mas aquele trabalho lhe faz resgatar, ele faz um resgate daquela sua vida que esbanjava, desperdiçava e não encontrava sentido. Há muitas pessoas na vida que estão fugindo de uma ocupação, de um trabalho, querendo cada vez mais prazer, e esse prazer não realiza, e a pessoa sem realização perde o sentido da vida, encontra a depressão, e às vezes você olha na vida da pessoa, poxa, você tem tudo, isso você ainda está desse jeito, o que acontece? Na verdade, no fundo, é um vazio espiritual que a pessoa passa, precisa ser compreendida porque é real aquela tristeza, e ajudada, e muitas vezes o que vai ajudar é que ela se ocupe em servir outras pessoas. É o que o filho pródigo fez, né? Assim, o único trabalho que tinha foi servir o dono cuidando daqueles porcos. E a sua redenção, porque naquele momento ele refletiu. Então, entrou em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? Eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai. E direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essa é a resolução, o propósito que faz o filho pródigo. Ele quer voltar, pelo menos, a ser um empregado do pai. Ele quer trabalhar, olha só. Interessante, né? Agora, com um trabalho visto de um modo diferente, porque naquela penúria ele viu quanto que ele era feliz e não sabia trabalhando para o pai. E até quer trabalhar não como filho, mas como empregado, porque já vai ser até melhor do que ele está vivendo agora naquele momento. É bom que nós também pensemos, né, que o nosso trabalho é um trabalho para o pai. E ele pensa em pedir para o pai trabalhar pelo menos como um funcionário. Mas no fundo, nós trabalhamos para o pai. Tanto que o que vai acontecer é que o pai o recebe e ainda o chama de filho e quer que ele trabalhe como filho. Deus também nos quer trabalhando como filhos sempre, não como escravos, mas como filhos. Gosto de lembrar esse episódio que há muitos anos atrás me aconteceu. Estava visitando a casa de um amigo bispo e lá estava a sua mãe. Ele estava a ponto de se aposentar da diocese onde ele era bispo, e então estava com 75 anos, é a data que se aposenta os bispos, e apresentar o Papa, de fato, pouco tempo depois, de fato, se aposentou. Mas lá, almoçando, estava lá a mãe, e então, naquele almoço, conheci a mãe dele, fomos conversando. Não perguntei a idade da mãe, né? Claro, né? Se ele está com 75, a mãe, né? Mais uns noventinha, pelo menos, sei lá, né? E aí mas estava muito bem a mãe, e no almoço, ela com muitas histórias contando, e chega um momento que eu não sabia, resolvi até lhe perguntar ao bispo quantos irmãos eram na família. E aí o bispo olhou para a mãe: mãe, conta aí, quantos irmãos nós somos? Aí ela falou, né? 11, né? E aí eu perguntei: nossa, a família é grande, e passaram bem todos, né? Sim, foi tudo muito bem. Mas mãe, conta aí. Aí você vê que é uma coisa que o bispo já sabia que a mãe falava. Conta aí, mãe, por que a senhora teve tanto filho? Ela pegou e me olhou sério assim.
para trabalhar na roça, né? Precisava de gente trabalhar na roça. Só esse meu filho aqui que fugiu da roça, né? E aí foi estudar, né, e tal, né? E aí começou a falar mal do filho lá, né? Mas era brincadeira, é o filho que mais cuidava dela agora, né, e tal. Mas se via cada irmão seguir o seu caminho e tal, e estava muito feliz de ter muitos filhos, né? Mas interessante, Deus não quer filhos para trabalhar na roça, não é isso, né? Como o modo que falava a mãe brincando, Deus nos quer filhos para amá-lo, devolver esse amor, mas se ocupar da obra de salvação servindo aqui na terra. Isso sim, Deus o quer filhos. Não como um castigo o trabalho, mas como algo redentor, que foi o que encontrou o filho pródigo quando volta para a casa do pai. Eu faço fincapé nessa ideia, né? Também é bonita essa passagem, vendo a conversão, né? Que depois na Quaresma é bem evocada. Mas para nós interessa ver esse ponto, como que o trabalho nos redime, nos ajuda até numa conversão, claro, como ajudou aquele filho pródigo, que antes estava desejoso só de prazer para o prazer, mas encontrou foi a ausência de sentido. Alguém que trabalhe simplesmente para poder então, finalmente poder esbanjar os seus recursos, mais cedo ou mais tarde vai experimentar talvez o mesmo efeito do filho pródigo, né? Mais cedo ou mais tarde, porque vai depender do momento em que acabam os recursos para a pessoa cair em si, ou a ausência de sentido, mesmo gastando cada vez mais os recursos. Eu não espero esse momento, eu já quero acordar para isso e aproveitar bem o meu descanso, né? E como aproveitar bem, né? Aproveitar bem o nosso descanso é seguir então esse ensinamento, ocupar-se com atividades que exigem menos esforço. O descanso verdadeiro é esse, ainda ocupar-se, né? Então, se eu estou ainda nesse momento de espera do começo do ano letivo na universidade, é bom que nesse tempo, né, que eu ocupe bem, né, com atividades que exigem menos esforço. É um hobby, uma habilidade que eu quero desenvolver, uma ferramenta que é muito utilizada na minha área, que eu quero aprender essa ferramenta computacional. Eu gosto de um instrumento musical, quero tirar uma música nova, ou quero aprender um instrumento musical, eu quero aprender um idioma, né, pelo menos lançar as bases para poder aprender um novo idioma e começar a estudar um pouquinho mais. São atividades muito importantes e que vão ajudar até a gente chegar mais descansado, se nós nos ocupamos bem dessas atividades. Veja, só porque é uma atividade diferente daquilo que a gente faz, já vai nos causar esse efeito de descanso muito saudável, né? Como alguém que faz uma corrida, exercita os músculos próprios da corrida, da perna, até dos próprios braços, porque uma corrida se mexe os braços quando se vai correr. Mas quando se vai para a bicicleta, são outros músculos, mesmo sendo a mesma perna, mas são outros músculos. E é interessante, quem faz triatlon, que o diga, né? Se a pessoa fica só com treino, quando passa para o outro, não dá conta, né? Poxa, mas a mesma perna que eu uso para a bicicleta, mas são outros músculos. E o cara tem que treinar a bicicleta, mas tem que treinar também a corrida, senão ele fica para trás. E só de fazer outros músculos no exercício, eu vou tendo essa forma física completa. Que eu faço assim também, eu vou treinar outras habilidades. Aquela música que eu tiro, que eu até canso para aprender aquele instrumento musical, mas me distrai depois, para quando eu voltar para a universidade, voltar com tudo, até com mais gás, para poder aprender aquela matéria. Às vezes, se nos falta inspiração, podemos pedir a algum amigo, que ver o que ele está se ocupando, que atividades eu posso me envolver, e quem sabe até alguma atividade social, que eu possa ajudar a servir o próximo, ajudar vendo a alegria do próximo, porque eu servi, porque eu ajudei, pelo menos por esse tempo. Como que ajuda, né? Ganhar um dinheirinho, né? Mesmo que seja uma atividade mais simples, que já me ajuda. Quando eu estava lá em Roma, estudando, conversando com vários americanos que estavam lá no seminário comigo, tinha vários, né, que me contavam que era costume na época das férias deles, né, muitos que era próprio da cultura lá,
entravam em serviços temporários, né, durante as férias para poder ganhar um dinheirinho, né? Aí tinha lá um estudante lá comigo, né, que antes ele tinha feito Harvard, tinha estudado lá, e aí nas férias eu perguntei o que ele fazia, se fazia alguma pesquisa no laboratório, alguma coisa assim. Não, eu preferia fazer algum trabalho, e aí nas férias muitas vezes eu dirigia o caminhão da Coca-Cola, né, para fazer as entregas, né. O cara fazia isso, né, mas me descansava muito, depois eu voltava para o estudo e tal, né. Aí eu ficava imaginando, esse cara dirigindo, não tem nenhum, mas ele dirigia, disse que dirigia o caminhão lá para entregar e tal. Interessante, né? Claro, um trabalho temporário lá que ele fazia, ganhava um dinheirinho e depois já voltava para as aulas, né? Alguma coisa que a gente se pense, né? Poxa, como é importante, me santifica, né? Me faz crescer, novas amizades. Fico pensando, né? Pô, depois ele volta para as aulas e o caminhão da Coca-Cola que entrega, ele cumprimenta os entregadores. Oh, tudo bem, beleza, né? Porque ele conhecia todo mundo, né? Então, porque ele tinha trabalhado com eles. Interessante, né? Aumenta as amizades, dá uma saúde até do corpo, porque eu me ocupei com essas atividades que me dão essa leveza da alma e do corpo. Continuamos aqui. Olha o que acontece. Quando volta o filho para a casa paterna, com aquela palavra que ele se dispõe a dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele volta e o pai o vê de longe, e vem, o abraça, né, o beija, e o escuta. Interessante, o pai escuta o que o filho tem a dizer. E o pai, então, escuta essas palavras: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí conta o relato de Cristo que o pai já lhe abraçou mais ainda e já pediu para ele tratar como filho. E assim, não escuta a última frase que o filho tinha preparado: trata-me como um dos teus empregados. Ele nem quer escutar, nem escuta isso. Já o trata como filho e organiza aquela festa. A festa de quem abraça o trabalho como um caminho redentor. E Deus que trabalha com filhos e não como escravos. A gente vai ver na próxima meditação o comportamento do filho mais velho, que também é muito nocivo. Esse do filho pródigo, esse que quer fugir do trabalho, que é só o descanso e acaba se cansando mais ainda. Mas há aquele que entra no trabalho e o trabalho é pelo trabalho e fica só no trabalho, só ocupando-se das coisas do trabalho, e também é muito nocivo. A gente vai ver esse outro aspecto na próxima meditação. Veja, está no meio a solução sadia e aquela que Cristo nos convida. Já veremos então no nosso próximo encontro. Agora, olhemos para Nossa Senhora, né? Maria, Mãe de Jesus, que ela nos ajude a termos esse bom descanso no seu Filho, ocupando-se das tarefas, nos cansando, porque assim, através desse cansaço, encontraremos o descanso sadio, ocupando-se com atividades que exigem menos esforço, servindo o próximo, fazendo bem nossas orações, porque Deus não entra de férias. Também a gente vai ver isso na próxima meditação. Como é bom descansar em Deus com as orações. Maria Santíssima, que se ocupou de coisas, serviu muito ao próprio Cristo nas tarefas da casa, cuidou, natural pensar, quando chegava São José cansado do trabalho que fazia manual, e aí mais adiante Cristo crescido já ia junto com São José para aquele trabalho, e quando voltava tinha todo o descanso que Maria tinha proporcionado, o jantar bem feito, a casa arrumada. Maria que trabalhava para ajudar no descanso de São José, de Jesus. Vamos pedir para Maria que ela também trabalhe para nos ajudar no nosso descanso, mas da nossa parte não fujamos do trabalho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.